Você já aprendeu a como embutir cabeça de parafuso, tanto em sarrafinhos de 2 centímetros de pinos, tábuas com 2 centímetros de largura, 90 graus, 45 graus, em sarrafos, em tábuas. Já aprendeu a fazer 90 graus com o caibro. Para finalizar esse tipo de aula, esse método, você vai aprender agora a fazer os pés rústicos para aparadores, pés rústicos para bancos rústicos em vigas ou caibros. Eu trouxe uma viga aqui, porque a viga vai dar um efeito melhor. Mas o sistema para 45 graus de embutir o parafuso, embutir a cabeça, esconder a cabeça do parafuso, vai ser o mesmo para os caibros. Não vai mudar absolutamente nada. Cortei uma viga de eucalipto, dá 45 graus. Essa parte maior, vamos simular que vai ser o pé do nosso móvel. O pé do sofá, o pé do aparador rústico, o pé que vai formar uma letra U, o pé do banquinho rústico, enfim, o pé de uma mesa rústica que você quer que fique totalmente quadrado, que não quer que apareça de forma nenhuma a cabeça desse parafuso. Essa parte horizontal, aquela parte maior, que é o pé propriamente dito. O que nós vamos usar ter agora? Geralmente, quando nós fazemos esse tipo de cálculo, nós medimos a espessura da madeira. Por exemplo, o meu eucalipto está com 10 centímetros de largura. Como nós vamos embutir esse parafuso numa peça chanfrada, nós vamos esconder esse parafuso numa peça que está em 45 graus, eu não vou medir a largura, eu vou preocupar com o comprimento do corte. Cortei o comprimento dos 45 graus, do corte 45 graus que eu tenho, da ponta dele até em cima, dá mais ou menos 14 centímetros,6. Então é isso que eu preciso me ater. Eu vou mais ou menos imaginar que aqui tivesse 7 centímetros na metade. Então aqui na metade é onde vai o parafuso. Essa é a minha preocupação. É isso que eu devo ter atenção. Eu fiz uma marcação aqui para você entender. Eu vou usar mais ou menos uns 2 centímetros, 1,5, mais ou menos. Eu preciso tirar uma lasca boa que entre a cabeça que eu tenho como fazer aquela cava e embutir a cabeça do parafuso. Nesse caso aqui é viga, vai levar 2. O meu vai levar um só porque é uma aula. O seu vai levar 2. Então o seu seria um parafuso mais ou menos aqui, antes do meio, um depois do meio. Para ter firmeza, porque é viga. Você não vai colocar um parafuso só em viga. Tem que ser 2. Eu tô deixando isso muito claro. O meu centralizado é somente um exemplo. Ele tá errado. Vamos ao corte, 2 centímetros mais ou menos. O melhor a fazer aqui é aquela curva em U, aquele risco em U, que você deixa mais ou menos 1 centímetro para cá, 1 para cá, ou meio centímetro, que você não tire nas laterais. Se tiver que tirar ele reto assim, que ele vá lascando para cá, essa parte toda de cima, também não tem problema. O perigo de trazer esse corte conformal para cá, é que madeira é fibrosa. Ela é feita com fibras, ela é unida com fibras. As fibras vão rachar, não tem muita posição para onde essa trinca pode ir. Essa trinca pode vir para cá. Se ela vir para cá e pegar a metade da peça, a peça se abre ao meio. Você perde a peça, já perdi perobas assim. Então, há o risco de fazer desse jeito, quebrando ao meio, essa parte totalmente aqui, cortando ela inteira, de ponta a ponta, dela vir trincando para cá. Por isso que eu dou a opção de fazer o U. Já te ensinei isso, não é que você faz aquele U. Se possível. Quando não é possível, não tem jeito. Mas começando pelo U, mesmo que ela dê uma trincada para cá, ela não vai ter a tendência de descer. Se eu já faço inteiro aqui o corte com o formão, um formão largo aqui, tô batendo ele aqui, totalmente nesse sentido. Eu não curvo ele, não faço a letra U nele. A tendência dele andar para cá, a rachadura é maior. Vou colocar na morcinha pra gente começar a fazer essa marcação aqui, para começar a tirar essa lasca, onde vai entrar a cabeça do nosso parafuso. Pessoal, aqui tá a peça 45 graus, que ela é menor. Ela deitada para cá, nesse sentido aqui, assim, deitada na morsa, e eu trabalhar daqui para baixo para tirar ou ainda assim, é mais fácil. Só que eu tô fazendo para cima para que você possa ver. Aí vai depender muito da maneira que você se acha. Você pode colocar de lado também, ela assim presa assim de lado, de forma que você vai batendo com o formão de lado e calculando onde ela vai trincar. Aí é opção sua. Eu vou usar o formão pequeno, aquele de 6 milímetros, o de 12 e aquele maior de 22, que fizemos aquele dia, naquela aula de como fazer no formão. Eu vou usar o pequeno para ir lascando ela, mais ou menos 2, 3 milímetros de profundidade. O segredo aqui é um pouco de paciência. Vai intercalando com o de 12, com o de 6 milímetros. Não adianta ir com pressa, porque se ele estoura para o lado e vai a trinca para baixo, você perde a peça. No meu caso é pior porque é o eucalipto, ele pode trincar mais fácil, porque o eucalipto é muito fibroso. Ele trincou aqui, aqui não, aqui ele vai sair por cima. Eu agora preciso continuar isso. Pessoal, ele já abriu aqui do lado. Já tem peças que eu vou ter que colar novamente, não tem jeito. Vou tentar com o grande agora. Consegui abrir de lado. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que isso daqui não vai dar certo 100% sempre. Algumas vezes, dependendo da madeira, dependendo do problema, você pode perder a peça. Eu já perdi várias fazendo isso. Por exemplo, tinha um nó aqui, o nó me complicou. Esse lado aqui eu consegui fazer dentro do U, esse lado aqui ele lascou pra cá. Mas tá perfeito pra mim, ele pelo menos não vai lascar no meio. Eu vou agora separar ali pra você ver colocar em pé, pra já fazermos o furo e já fazermos a cava pra cabeça do parafuso. Pessoal, tá lascado aqui, essa parte tá meio mole.
depois eu coloco aqui de volta, com cola, pressiono isso aqui tudo e volta pro lugar de novo, não tem problema. O importante é que eu consigo agora colocar os parafusos aqui dentro. Eu vou colocar na morcinha, que é mais fácil para eu fazer os furos aqui. Pessoal, uma dica que eu vou te dar. Tô fazendo o meu por baixo. É melhor fazer sempre pela lateral. Por baixo você tem a vantagem de somente fazer aqui. Tá nessa posição, você faz uma cava aqui, bota pra dentro a cabeça do parafuso, bota o tampão, acabou. Tá no chão, ninguém vai ver. Só que, dependendo do móvel, do peso do móvel, eu às vezes até faço por baixo, se for um móvel mais leve. Um móvel mais pesado, como um aparador, uma mesa, principalmente uma mesa que uma hora vai ser arrastada. Não dá pra fazer por baixo, tem que fazer pela lateral. Porque os dois parafusos vão entrar de lado, na posição da peça que tá na vertical, e vão agarrar esse pé. Então se a mesa for levantada, o pé vai junto, não tem perigo dele se soltar. Por baixo é perigoso ele se soltar. Então dá preferência a fazer de lado. Por isso que você vai ser obrigado a fazer esse método. Por baixo, como eu disse, qualquer tampão aqui resolve. Não vai estar aparecendo, tá no chão, ninguém vai ver. Mas dependendo do peso, e eu te indico, não faça por baixo, faça sempre pelo lado, dá preferência a isso, seja o móvel que for. Eu já estou acostumado, por isso que eu sei mais ou menos o peso que eu posso colocar do lado ou por baixo. Mas para não ter problema, pelo lado, pela peça vertical, pelo pé propriamente, furo feito, a lasca tirada e removida e os furos feitos entrando pela vertical, o móvel sempre será mais seguro. Segue essa regra que é melhor. Fiz o primeiro furo, mais ou menos uns 4 centímetros da ponta para cá. Aquele tem onde agarrar, vou fazer o segundo agora. Vou até colocar 2. Pessoal, fiz o furo com uma broca 6mm para entrar com pressão. Vou usar uma broca agora chata. Eu quero uma cava larga porque eu não sei o tipo de chave que eu vou usar. Eu posso usar uma chave estrela, aquela chave estria. Eu posso usar uma chave canhão. Eu posso usar uma chave biela, uma chave L. Então depende muito do tipo de chave que você vai ter. Então, por exemplo, eu vou já facilitar aqui. Já vou fazer com uma broca larga para que você possa ter como apertar esse parafuso. Quanto que eu aprofundo? Mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho menos do que isso, que a cabeça fique para dentro. Dá sempre uma limpada nesse pó todo, não deixa esse pó aqui, porque isso aqui vai atrapalhar a cola na hora de entrar. E eu vou pegar os parafusos agora. Pessoal, eu fiz aquele furo aqui, o segundo, fiz errado, ele vazou aqui. Fiz a olho, você sabe que eu nem calculei nem nada, nem peguei o metro. Devia ter colocado esquadro, mas é uma aula só, um exemplo, dá pra você entender. Aí eu fiz um segundo aqui agora, mais perto, tá batendo certinho. Então os dois aqui, encaixei eles aqui, bati com o martelo, deixei posicionado certinho. Dei uma batida na cabeça dos dois só pra dar aquela marcada. Aí eu fiz os furos com uma broca mais fina, uma broca de 4mm, bem mais fina que ele, pra poder entrar na pressão. Agora eu vou colocar ele aqui. Só que agora, no caso de móvel, no meu caso não é móvel, mas vamos simular que fosse. Vai passar cola aqui. Você mela bem isso com cola, porque a cola aqui é essencial junto com o parafuso para dar aquela força na união. Encaixa agora na posição certinha. Ó, que você tiver aí, a chave canhão, a chave biela, que você tiver que dê para apertar ele. Aqui a melhor opção seria uma chave biela, aquela chave L, né, que eu tô sem esse número, o número 11. Eu tô sem essa chave aqui. Vou tirar da morcinha porque tá muito mais difícil colocar isso pela morsa. Pronto, pessoal, deu uma apertada rápida para ganhar tempo, porque a posição estava horrível. Tá aqui já os parafusos, agora nós vamos colocar isso para dentro. Aquilo que você já sabe, eu vou passar a cola aqui, eu vou tentar esticar um pouco a câmera para melhorar. Vou melar com cola aqui dentro, bem aqui, tudo com cola, e vou encaixar isso. Você vai passar a cola nos dois lados, como você já aprendeu em outras aulas. Você vai melar isso bem, não tem pena de gastar a cola, porque é necessário para que isso aqui fique para sempre. Isso aqui não pode soltar nunca mais. Mela bem a cola, guarda aquele pó da madeira que você furou, cortou e tudo, você vai usar esse pó. Aí, tá aqui. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui nessas emendas aqui. Vou colocar pó serragem com cola. Você já aprendeu a fazer isso. Aquela segunda camada de cola por cima, mais pó. Tá feito. E aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Ele tá solto aqui, isso aqui vai ser preso com o sargento daqui pra cá, ou eu coloco na parede, só que eu preciso também, estourou esse lado aqui, preciso trazer esse lado pra dentro, então eu vou colocar um sargento aqui e aqui. Por isso que é muito importante, aquele sistema do plástico, você tem que ter alguns sargentos aí, alguns grampos e saber a posição que rachou. Por exemplo, o meu rachou em 2 lugares, então aqui eu preciso pressionar pra dentro ele, sou obrigado a pressionar ele nesse sentido e pressioná-lo nesse sentido. Pessoal, passei pó em tudo que eu pude já aqui, passei pó aqui, amanhã a gente dá aquela lixada,
passei aqui. Essa é aquela parte que estourou pro lado, que eu vou ter que jogar o sargento aqui nesse sentido, o grampo C. Então vamos para aquele esquema do saco plástico. Você já aprendeu. Vou colocar 2 ripas aqui e apertar. Vou colocar 2 sarrafinhos rente aqui na beirada e apertar. Só que eu não posso passar para fora, porque essa parte aqui eu vou ter que colocar na parede, para poder ser apertada também, porque eu tô sem aquele sargento grande. Então eu tenho que calcular direito isso aqui. Tem um tantinho para fora aqui. Aquele velho esquema que você já aprendeu a fazer comigo em outras aulas, você se lembra. Quero que ele pegue só aqui, essa parte fique livre para poder encostar na parede. Eu acho que tá bem esmagado. Agora essa parte aqui, se eu tivesse um sargento, eu jogava um sargento daqui até aqui. Eu não tenho nesse comprimento agora. Então ele vai ter que ficar agora na parede, encostado em alguma madeira aqui. E eu vou calçar uma madeira que vai empurrar ele pra cá pra pressionar e fazer ele secar até amanhã. Daí amanhã a gente tira, dá uma lixada e faz acabamento, você já vê o final da peça. Cada peça dessa é um desafio, não tem jeito. É um pouco mais fácil por ser mais grossa, mas é um desafio novo. Pessoal, coloquei preso, como eu te falei que ia fazer na parede. Coloquei um sarrafo aqui, espremendo ela. Vamos tirar do sargento para ver o efeito que deu. Vamos lixar e ver o acabamento. Torcer para que isso tenha ficado bom, porque essa daqui eu realmente lasquei um pouco a mais. Vamos ver o que eu consegui fazer nela. Até que tá aceitável. Eu vou agora dar uma lixada nela rápida, tirando o excesso de cola que ficou aqui na hora que espremeu. Vou dar uma lixada rápida nessa peça. Esse lado aqui eu acabei jogando sem querer, eu acho que na hora de apertar eu joguei um pouco mais pra cá, mas esse lado aqui seria o lado de fora. Tá perfeito, ficou o que eu queria. Vou dar uma lixada aqui, vou dar uma lixada aqui pra acertar esse pó e nós vamos ver como é que ficou o acabamento disso pra finalizar a peça. Ah, e aqui também tem que tirar esse... Me esqueci. Aqui eu joguei pouco pó, vai ficar a marca, devia ter colocado mais umas 2, 3 camadas de cola, como eu te ensinei, você vê que tá aparecendo umas fendas aqui. Eu vou tirar o excesso antes de lixar, porque isso também mantém a vida da lixa por mais tempo. Então eu sempre dou uma raspada de leve com o formão, tiro aquele excesso de cola que fica, aquele excesso de pó, para facilitar um pouco a lixadeira. Dá aquela raspada com cuidado para não remover demais. É só o excesso mesmo para facilitar a lixa. Bom, tá ótimo. Vou passar na lixadeira, a gente já volta para ver como é que a peça ficou. Pessoal, tá aí. Eu passei na lixadeira de disco, é mais complicado porque ela vai estar um pouco gasta, acaba deixando um pouco de marca, mas já dá pra você ver o efeito. Já tirei o excesso da cola, tá lixado, tá feito, pessoal. Esse lado aqui foi o lado que estourou, eu não consegui pegar na lixa porque ele tá um pouco oval aqui em cima, então a lixa não pegou aqui. Se pegasse, ficaria melhor. Mas, com certeza, na sua lixadeira vai ficar melhor. Se eu passar planinho aqui, eu até acerto isso. E aqui, eu teria que passar uma nova camada de cola e uma nova camada de pó, para que isso aqui ficasse totalmente tampado, porque a fenda que fez, ela realmente foi larga. Eu passei pouca cola, passei 2 camadas só. Eu tenho passado no mínimo mais 5 aqui, mais 2 ou 3. Mas já dá para você ver o efeito que dá. Então a mesa ficaria assim. O pé da mesa, o pé do banco rústico, o pé do aparador. Era você ver que fazer esse tipo de emenda, esse tipo de junção, com parafuso escondido em 45 graus, se torna mais fácil em vigas ou quebras porque são mais largos. O mais difícil realmente serão sarrafos e tábuas, porque são mais finos. Eu queria muito trazer isso para você, muito que você aprendesse esse tipo de sistema, porque eu sei que você vê isso muitas vezes e não sabe como é feito. As pessoas mesmo me perguntam muitas vezes como é feito isso quando eu faço um móvel, acham que é cavilha, já chegaram a falar isso para mim várias vezes, você coloca cavilha aí, deve ser cavilha grossa, deve ser cabo de vassoura, tubo de cabo de vassoura, eu já ouvi todo tipo de coisa. E eu, claro, profissionalmente você não vai falar isso pro cliente, eu só falo, te garanto que tem parafuso aí dentro, a pessoa duvida, a pessoa fala, não é possível, não tem parafuso, eu digo, tem. Mas enfim, tá feito, eu queria trazer isso para você. Estou encerrando essa parte agora de parafuso embutido que eu tinha prometido. Você já sabe como embutir qualquer tipo de parafuso agora, fenda, cabeça sextavada, qualquer modelo, você sabe como fazer. E estamos ficando por aqui, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que participam das aulas, vocês que estão com a gente, vocês que nos apoiam, vocês que comentam aqui embaixo. Muito obrigado a todos vocês, eu sou muito grato de coração. Sem vocês, a Oficina Marcenaria Rústica não existiria, o Projeto Marcenaria Rústica não existiria. Muito obrigado de coração a todos vocês. Até a próxima aula.